Olá, olá, já estamos ao vivo. É isso aí, nesta segunda-feira, para começar a segunda com o pé direito, para começar essa segunda-feira com autoestima lá em cima. Professor Márcio, já quero te saudar nesse momento. E você que está chegando aí, já chega dando seu like, fazendo o coraçãozinho subir, porque hoje a gente tem muita coisa boa, Silvana, para poder estar falando. Então vale a pena a gente chamar os nossos amigos. Hoje você vai entender por que alguns processos negativos acontecem na sua vida. Hoje nós vamos falar sobre coisas profundas, Silvana. Professor Márcio, vai aí curtindo, botando o coraçãozinho para subir, enviando aí esse vídeo para mais pessoas terem acesso, porque eu já vou fazer uma leitura hoje, diferente dos demais dias. Deixa eu baixar aqui um pouquinho o meu áudio. Ok. Hoje nós vamos estar fazendo leitura bíblica. Milemar Moraes, meu diretor de mídia, nosso diretor, estamos aí em campanha, viu, gente? Lá no Zona Vermelha. Depois você pode estar visitando, já quero deixar aqui a dica, visita lá a página do pr.amadeu Vieira e você vai estar ali entrando num grupo chamado Zona Vermelha, onde você vai estar participando de grandes palestras, conteúdo excelente, ok? Quero saudar aqui Lucas, Lidiane, Sil, Alexandre Rocha, Frank, o erudito Ronaldo, meu amigo. Estávamos falando ainda há pouco ali offline sobre hoje, sobre o que vai acontecer. E eu quero começar, já que eu falei que eu ia começar diferente, gente, eu quero começar com uma oração. Porque hoje o que a gente vai estar falando é sobre espiritualidade, não sobre religião, mas vamos estar falando sobre espiritualidade. Qual é a diferença, Soraya? Diferença entre espiritualidade e religião é que religião existem várias. Só no mundo existe entre 40 a 60 mil religiões diferentes, diz o censo. E em nome de religião, um monte de gente mata e se mata, coloca bomba no corpo. E alguns têm boas religiões que nos levam mais próximos de Cristo, e outros nos afastam completamente dos desígnios do Pai, não é verdade? Mas eu não venho falar aqui de religião, eu venho falar de espiritualidade. O que tem de diferente? Tem de diferente que aquele que acredita ou não está debaixo do seu poderio. Se você acredita, Deus existe. Se você não acredita, Deus existe. Se você acredita, força do mal existe e opera. Se você não acredite, as forças do mal existem e operam na nossa vida, quer nós queiramos ou não. E algumas vezes, sem a gente nem ter feito nada, estamos sob uma influência de uma força espiritual, seja ela positiva ou negativa. Mas eu quero trazer muito para o nosso dia a dia, e eu quero falar também sobre coisas do cotidiano. Por que algumas vezes você sofre coisas como, por exemplo, injustiça? E eu já quero começar aqui, Silvana, querendo interagir com vocês. Eu quero saber se alguém aqui já foi alguma vez injustiçado. Você já sofreu injustiça alguma vez na sua vida? Fala comigo, Letícia. Fala comigo, Frank. Já sofreu, professor Márcio, injustiça? O que é injustiça? É uma força contrária a nós por algo que nós não fizemos ou não merecemos. Foi injusto aquilo ali, aquele resultado, aquela pressão ou opressão sobre determinada vida. Então, nós vamos falar forte sobre isso. E nós vamos falar também, nunca posso fugir das terapias, nunca posso fugir ali da origem, da consulta, porque existe a injustiça, mas a injustiça gera no injustiçado uma série de acontecimentos, uma série de sentimentos, e existem reações. E nós vamos falar sobre isso, porque para mim é importante o que acontece no seu dia a dia, porque muitas vezes você lê um texto bíblico, tá aqui a minha Bíblia já. Se você quiser fazer uso da sua, aproveita aí e pega. Nós vamos estar lendo no livro de Juízes, tá? Então, muitas vezes você não compreende aquele texto bíblico, porque você não consegue aplicá-lo
no dia a dia, você não consegue se visualizar nele, você não consegue entender e compreender como ele funciona no dia de hoje ou na sua vida. A Letícia diz aqui que está vivendo isso. Letícia, então eu já te convido a ficar aí 100% antenada. O que é antenada? Antenado vem de antena, né? De antena sintonizada, ligado, porque certamente Deus falará com você e quebrará, de repente, aí algumas cadeias que possam estar tentando te aprisionar. Que isso? Está me chamando de prisioneira? Muitas vezes nós somos prisioneiros, sim. Prisioneiros de sentimentos, prisioneiros de emoções que não permitem que a gente vá adiante, ou que nos inibe, que nos prende a um lugar, ou que nos lança para outro, porque da injustiça. Franklin também está vivendo. E o que é injustiça? Muitas vezes você se dá muito por uma pessoa, muitas vezes você se dá muito por um trabalho, até mesmo numa igreja, numa família, num relacionamento, e o seu pago por isso é injusto. Ou muitas vezes não é nem questão de serviço, ou muitas vezes você tem direito a alguma coisa e as pessoas te tolhem. Eles te podam, te cortam, sempre quando tá ali, para sua oportunidade, alguém te corta. Isso tem mundo espiritual envolvido e você vai entender os processos ao qual você está passando. Ei, esse assunto é interessante. Vale o coração subindo. Vamos combinar um negócio já agora do início? Não deixa que eu fique toda hora repetindo. Valdemir, bem-vindo. Não deixa eu repetir toda hora para coraçãozinho subir, para você fazer comentário, nem compartilhar o vídeo, porque você já sabe que essa é a forma de você estar aí glorificando a Deus através do seu aparelho, porque o seu glória a Deus virtual e a sua oferta virtual é essa aí, coraçãozinho, e fazer com que a mensagem de libertação, de destravamento chegue até outra pessoa. Nós estamos num tempo cibernético, onde o virtual pode trabalhar contra ou a favor de uma vida. Mas você e eu somos um agente do bem. Você e eu somos uma pessoa positiva e que gera luz e gera vida em outras pessoas. Então, imita esse pessoal aí e começa a compartilhar para o maior número de pessoas possíveis. E vamos fazer esse número aqui em cima, cadê? Aqui em cima, subir o número de visualizadores, ok? Dei tempo aí para você pegar a sua Bíblia enquanto eu falava. E agora eu vou já de novo aumentar o meu som, porque nós vamos orar. E se segura nessa cadeira se você está sentado como eu. E se você está aí deitado com o seu smartphone ou o seu iPhone em mão, você vai fazer o seguinte, você vai fechar os seus olhos. E você agora vai entrar numa dimensão comigo forte. Eu vou até falar mais perto. Se segura, porque o que Deus vai fazer na sua e na minha vida, porque eu não estou de fora, eu não sou boba. A gente vai voltar depois, nesse vídeo, depois que eu postar, e nós vamos comentar testemunho. Porque Deus vai fazer hoje aqui algo poderoso. Se você acredita, diz aí, escreve aí, eu creio, eu recebo. Por quê? Porque a Bíblia diz, creia no Senhor, estarás seguro. Creia nos profetas e prosperareis. E eu, como profetisa do Senhor, profetizo tempo de justiça, tempo de exaltação, tempo de conquista, tempo de restituição. É o que Deus fará. Mas isso aqui não é uma mensagem de triunfo, não. Isso aqui não é uma mensagem de blá, 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 não. Isso aqui é palavra que sabe de onde está saindo e para onde está chegando. Palavra espiritual, palavra de Deus, totalmente embaseada na Santa Escritura, ok? Então vamos lá. Tá falando, Márcio, tá falando. Pai querido e Pai amado, eu quero apresentar ao Senhor agora este meu irmão, esta minha irmã que comigo hoje está aqui para, meu Deus, ouvir o Senhor falar através do teu Espírito
Espírito, Deus. Eu invoco agora a sua justiça, a sua bondade, o seu amor. Meu Deus, o Senhor é um Deus, Senhor, que peleja diante do seu povo, porque o Senhor também é conhecido como general dos exércitos. E se tem alguém que sabe guerrear, este alguém é o Senhor. Nesse momento, meu Deus, eu sei que estamos sendo contemplados por uma grande nuvem de testemunhas, e de repente o meu irmão lá do outro lado pode estar pensando e falando: mas que testemunha é essa se eu estou sozinho aqui no meu quarto, se eu estou num lugar reservado na minha sala? Ei, nós estamos sendo observados não só por pessoas, mas a todo tempo somos observados pelo mundo espiritual. Não seja ingênuo o suficiente para acreditar que não existam agora anjos e demônios em volta deste assunto, mesmo numa live, porque para Deus não existe virtual nem real, porque Ele é espiritual. Então existe neste momento testemunhas lutando, pelejando contra a sua e contra a minha vida. Mas o mais legal, o que me empolga é saber que nós somos o único povo, o único exército que entra de frente numa batalha, sabendo que a vitória é garantida, sabendo que a vitória é nossa, sabendo que nesta peleja não teremos nós que pelejar, porque Deus, o Senhor, é quem peleja por nós e garante a vitória. Por isso, Deus, visita agora em peculiar, ou seja, individualmente, a vida desta pessoa que está assistindo agora este vídeo, esta live. Visita o seu passado. O Senhor está no seu presente e visita também o futuro. Mexe aonde tem que mexer, nessas pecinhas desse grande jogo chamado vida. E traga justiça, traga o tempo favorável para as nossas vidas. Nós entregamos toda e qualquer situação contrária nas tuas mãos, e operando o Senhor, quem impedirá? Receba agora a sua vitória em nome de Jesus. Amém? Quero saudar aqui a minha amiga missionária Rosane Pinheiro, que acabou de chegar e acenar. É um prazer estar contigo aqui nesta live. Se você puder ficar e se preparar, depois você pode estar entrando aqui para cantar um louvor aqui com a gente. Ela é uma excelente cantora, adoradora do Senhor. Amém? Preparados? Hoje promete. Deus é lindo, Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Vamos fazer esse coraçãozinho subir, vamos fazer esse aviãozinho fazer com que mensagens cheguem às pessoas, porque agora nós vamos ouvir Deus falar. Livro de Juízes, como eu já falei com vocês, ok? E vocês vão escrevendo aí, para quem for entrando agora e não pegou esse iniciozinho. Nós vamos estar falando no livro de Juízes, capítulo 11. E nós vamos estar falando sobre a história de Jefité. Só que Jefité, você vai daqui a pouco, de repente, trocar pelo seu nome, ok? Porque nós vamos estar lendo a história de uma pessoa, mas na verdade, essa história é a sua história. E diz assim, em Juízes capítulo 11, e Jefité, o gileadita, era um homem valoroso, mas era filho de uma prostituta. E Gileade tinha gerado a Jefité. E a mulher de Gileade lhe deu outros filhos. E quando os filhos da sua mulher cresceram, expulsaram Jefité, dizendo-lhe: não herdarás nada na casa de nosso pai, porque és filho de uma prostituta. E Jefité fugiu dos seus irmãos e foi viver na terra de Tobi, onde se agregaram a ele homens miseráveis que saíam com ele em suas incursões. No momento até aqui, Jefité, ele traz consigo, Joás,
Bem-vindo, Lauro. Joyce, Raquel. Jefité, ele traz consigo um estigma. Ele traz consigo algo como se fosse um carimbo marcado na sua certidão de registro, mas não seria certidão de papel. Seria, parece que na sua testa, algo que sempre pudesse lhe lembrar de um passado que nem lhe pertencia e que ele não podia fazer nada para mudar. Jefité era filho de Gileade e ele vinha da terra dos gileaditas. Por que terra de gileadita? Exatamente por causa do nome de Gileade, porque era comum naquela época que quem apossasse-se de uma terra desse-lhe aquela terra o seu nome. Então Gileade é quem fundou a terra dos gileaditas. E Gileade, ele teve ali uma fé, digamos assim, com uma mulher que tinha sua vida promíscua. Uma mulher que vendia seu corpo. Uma mulher que era dita como prostituta. E do fruto desse relacionamento que ele teve com essa mulher gerou. Ela engravidou. E essa gravidez nasceu Jefité. Mas Gileade, ele não abandonou Jefité. Ele, como um homem valoroso, ele, como um homem de honra, ele falou: eu assumo a criança. E ele tomou para si Jefité. E Jefité significa ele abre, ou aquele que abre. Por que ele lhe deu esse nome? Simplesmente porque Gileade, embora fosse casado, ele ainda não tinha filhos com a sua esposa. A sua esposa ainda não lhe gerara nenhum filho. Então já é fácil de você e eu compreendermos que Jefité foi uma criança esperada, porque em Israel era muito prestimoso que um homem em sua madura idade tivesse um filho. E se esse filho viesse varão, se esse filho viesse homem, isso seria de muito mais valor, isso seria muito prestimoso. Esse homem tinha respeito na sociedade. Embora sua esposa não lhe gerasse filhos, ele teve já um filho e tomou para si o filho, não a mãe do filho. E criou esse menino e deu-lhe o nome aquele que abre, Jefité. Porém, você viu comigo no verso 2 do capítulo 11, que diz que a mulher de Gileade lhe deu outros filhos. Depois, Deus permitiu que ela viesse engravidar e ter filhos. E Gileade é aquele que abre porque ele abriu a linhagem, sendo o primogênito. Sendo então aquele que por direito Josi e Alane, Hamilton Santos, tendo por direito a primogenitura, como o primeiro filho, como aquele que abre a linhagem, como aquele que é o primeiro primogênito. Então, ele tinha irmãos, mas partindo o seu pai, seus irmãos o expulsaram. E falou: ei, preste atenção, você não vai herdar. Você não vai herdar nada aqui. Quem você pensa que é? Quem você está achando que você é, seu filho de prostituta? Irmão, essa palavra entrou como uma flecha no coração de Gileade. Você sabe por quê? Porque no início desse texto, você leu comigo, mas eu vou ler novamente, diz que Jefité, o gileadita, porque era filho de Gileade, era um homem valente e valoroso. Embora ele tivesse esse estigma, ele tivesse esse peso no currículo dele de ser filho de uma prostituta, ele era corajoso, bravo e possuía valores.
O que é valoroso senão aquele que possui valores? E quantas vezes você é julgado por alguma coisa do seu passado? A injustiça bate na sua porta e ri da sua cara, ignorando os seus valores, ignorando o seu serviço, o seu esforço, a sua boa fé, por algo do passado que você não tem como fazer nada porque passou. Mas as pessoas, elas não querem saber, elas te estigmatizam, elas criam ali um apelido para você. Por quê? Porque o coração do homem natural é mau, o coração do homem natural é perverso, ele é tendencioso a rotular pessoas e a não esquecer de coisas que se passaram, guardando ali mágoas, e anos podem passar e você pode fazer outras coisas, você pode estudar, você pode adquirir uma profissão, você pode ter um diploma, você pode galgar degraus, você pode adquirir família, mas as pessoas continuam te rotulando por coisas que você não tem como reverter. No caso de Jefté, o que ele poderia fazer por sua mãe ter sido uma prostituta? Ele era filho sim dela, mas ele também era filho de Gileade. De repente você até cometeu um erro no passado, mas as pessoas esqueceram que o seu passado ficou no passado e que você se regenerou, que você gerou. Gente, isso é muito precioso. Eu amo ver as pessoas serem usadas por Deus pelos dons, porque Deus tem muitos dons maravilhosos: dom da fé, dom do amor, dom da cura, dom das línguas, das interpretações de língua. Deus tem dom da ciência, Deus tem dons maravilhosos, mas nada alegra mais a minha alma, eu, Soraya, imagine a Deus, do que quando eu vejo pessoas que são portadoras de valores. Pessoas que têm valores. Valores não são dons, valores são frutos, porque são gerados nela, e tudo que gera causa dor, porque você produz aquilo. Então, de repente, Hamilton, meu amigo, então, de repente, Bruna, preste atenção, você até outrora andou errante, como de repente você vai ler lá no livro de Gênesis, quando fala-se de Agar, que também sofreu uma injustiça, não é? Lembra de Agar? Agar era aquela serva de Sarai, que quando ela não pôde esperar o tempo de Deus, deu a sua serva para o seu esposo Abraão se deitar com ela, para ela gerar, e aquele filho da sua serva lhe ser como filho, porque ela não gerava. E depois, quando ela pôde gerar, ela desprezou a escrava e mandou então Abraão jogar a escrava na rua, olho da rua para você. E quando isso aconteceu, a Bíblia vai dizer assim, desse jeito que eu estou te falando: e Agar andou errante pelo deserto de Beceba. É isso aí, as pessoas vão reparar que você andou errante sim um tempo na sua vida, mas elas não querem saber o que te fez andar errante. Elas não querem saber se você sofreu abandono, se você sofreu abuso, se você foi tolhido dos seus direitos, se você não tinha outra opção, se você estava deprimido, ansioso, se você tinha algum tipo de síndrome, se você tinha de repente necessidades, mas elas vão observar que você andou errante. Mas o mais interessante é que esse tempo passa, porque você consegue superar. Deus te dá virtude para que você supere. Mas embora você se esforce, embora você vença aquela fase e tente deixar o seu passado para trás, parece que o teu passado te persegue. E as pessoas não têm outro assunto a não ser falar de alguma coisa que não te cabe mais. Você já cresceu, você já mudou. Ah, mas você já foi uma prostituta, mas não é. Ah, mas você já foi um mentiroso, um fofoqueiro, mas não é mais. Ah, mas você é uma pessoa que foi largado, você é divorciado, você fez isso, mas não é mais. Você já deixou para trás, você já constituiu família, você já se rendeu aos pés de Cristo, você já foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Deus já te deu um nome sobre o teu nome, e é um nome sobre todo o nome. Deus, ele lavou as suas vestes, te deu uma nova oportunidade. Ah, mas você era trambiqueiro. Teu pai era trambiqueiro, então você também herdou esse trambique. Porque na tua família todo mundo é trambiqueiro, mas você é o diferente da família.
Você conseguiu romper essas ligaduras aí de pecado familiar, de espírito familiar, e você se desvinculou disso. Você falou: sim, a minha família pode ter sim nome disso, mas através da minha vida eu vou fazer diferente, eu vou me libertar disso daí, e essas correntes que escravizaram a minha família, elas não vão acontecer mais a partir da minha geração, a partir de mim. Eu corto esse vínculo e agora eu não quero mais para mim uma vida como essa. E você começa a trabalhar valores. A Bíblia diz que Jefité, ele abre, aquele que abre. O gileadita, ele tem pai. Era um homem valente e valoroso. Porque tem que ser valente para viver tudo que você viveu até hoje está de pé. Tem que ser valente, porque só você sabe quantos leões você mata por dia. Só você sabe, mesmo com a sua pouca força, o que você teve que fazer para estar vivo até aí, até agora. Aí as pessoas olham de repente para a tua vida. Daqui a pouco eu vou abrir, tá? Para alguém que quiser participar comigo. Se tiver mais de uma pessoa, a gente faz uma participação de 5 minutinhos cada um, tá? Deixa eu só concluir aqui um pensamento. Mas eu vou chamar. E como eu ia dizendo, só você sabe o que fez para romper. É como uma pérola. Quem sabe o que é pérola? Por acaso eu tô com um brinquinho aqui, ó, que é uma pérola. Ó, os por acasos do Senhor, ó. Uma pérola. Essa pérola aqui, ó, tá vendo? Disse que uma pérola, para ser gerada, ela é extraída de uma ostra. E a ostra, ela é um animalzinho que vive no mar, dentro de uma concha. Mas esse animalzinho que vive escondido dentro de uma concha, a concha é para lhe proteger, ele em si, o seu corpo, ele é muito sensível. É como se fosse, de repente, essa carnezinha dos nossos olhos. Ele é molinho, ele é muito sensível. Aí, de repente, quando ela se abre para poder se alimentar, para poder ter a sua vida, né, cotidiana, rotineira lá no mar, entra um grãozinho de areia lá nela. E aquilo incomoda ali. Incomoda ali. Ah, Nova Esperança Ateliê, incomoda. Pega, Bruna. Incomoda ao ponto de aquilo ali merejar. Incomoda ao ponto de sair secreção, de lhe ferir. E dentro da sua dor, da sua ferida, que é tão grande, ela gera uma pérola. Por isso é tão precioso. Olha que coisa linda. Tá pertinho de vocês aqui. Vocês conseguem olhar? Conseguem observar? Tá boa a visualização? Dá um joia para mim aí. Me ajuda. Diz se vocês estão conseguindo visualizar bem. A pérola é gerada na maior fase da dor de uma ostra. É gerada para expelir aquilo que lhe causa dano. Isso é forte. No momento em que você achar que de você não pode sair nada, no momento em que você achar que as suas forças sucumbiram você e é que a sua vida acabou por ali, é o momento em que Deus permitirá que você gere altos valores. A sua história vai servir de testemunho de alguém. A sua história vai salvar vidas. Você será o exemplo de uma geração. De repente, para você pode parecer absurda esta minha fala nesta noite. Mas, por quê? Porque você está observando o seu tempo presente, você está observando as circunstâncias que te rodeiam, você está observando um montão de pessoas que se levantam como muralhas ao seu lado para poder te oprimir, para poder te sucumbir, para poder te fazer se sentir pequenininho. De repente, a tua autoestima está lá no pé, de repente você se sente sozinho, de repente você já
desistiu porque você achou que na sua desistência dá menos problema. É mais fácil eu desistir porque eu não aguento mais tanto embate, eu não aguento mais tanta ferida. Eu prefiro me esquivar, eu prefiro abandonar, eu prefiro largar os meus direitos e viver e sofrer essa injustiça do que continuar pleiteando por uma causa que aos meus olhos eu já perdi, já está vencida, porque a todo tempo jogam na minha face, jogam no meu rosto, jogam diante de mim o meu passado, sendo que o meu passado, Deus diz que já jogou no mar do esquecimento. Mas o problema, missionária Soraya, é que eu não vivo só com Deus, eu vivo com pessoas, e pessoas de várias esferas, de vários níveis de pensamento, de várias motivações espirituais, e determinadas pessoas, só Deus por mim, porque elas parecem que querem só cavar uma cova e me jogar. Como é isso? Determinadas vezes você não tem mais horizonte, você não sabe o que fazer. E parece que a resposta que te parece mais plausível é virar as costas e sair de cena, abandonar o cenário. E Jefté aqui no verso 3, mas por enquanto estamos no 1 e 2, mas no verso 3, diz assim: Jefté fugiu dos seus irmãos e foi para a terra de Tobi. Quantas vezes você fugiu, hein? Ei, fala aí comigo. E aí, José Castanha? Isso aí, obrigado. Me ajuda aí, erudito. Colocou aí, ó, Juízes 11, irmãos. Quantas vezes você fugiu? Ou por que eu não poderia dizer que de repente tem alguém aqui nessa live que está ainda na fase de fuga? Tem algum fujão aí? As pessoas vão até julgar, porque elas te julgam e elas te fizeram fugir. Mas depois vão te julgar porque você também está fugindo. Se você fica, elas falam de você. Se você vai, elas falam de você. Parece que não existe outro assunto na face da terra. Parece que você é um alvo. Quem que já se sentiu assim? Me ajuda, fala comigo, fala alguma coisa, dá um glória a Deus, acena, deixa eu entender que você está aí do outro lado e está me compreendendo. Será que eu estou falando com alguém essa noite? Será que essa mensagem serve para alguém? Será que alguém está sofrendo ou sofreu injustiça? Será que você está numa época ou já fugiu, já largou coisas que lhe pertenciam, situações que lhe pertenciam para tentar ter paz? E aí? Eu quero fazer algo agora com você. Quantos estão aí, diz amém. Para eu fazer, eu quero saber se eu não estou sozinha. Diz amém aí. Quem está comigo, diga amém, dá um joia que dá no mesmo. Interage comigo, fala comigo, manifesta aí alguma coisa, porque aqui não é um monólogo. Eu estou aqui falando, mas eu estou falando com alguém. E eu não estou sozinha, o Espírito Santo está me usando para você. Quem está aí? Dá um oi, dá um joia, fala alguma coisa. Eu quero fazer uma coisa com você. Você que pode, confia que Deus está na frente de tudo. E que basta uma palavra dele para mudar. Basta uma palavra de Deus para transformar a minha e a sua vida. Você que acredita que para Deus não existe internet nem presença fixa, né, física, que Deus que está aqui, está aí, porque Ele é onipresente. Tanta gente usando a internet para maldição e tá a gente aqui, ó, usando para vida. Se você acha que hoje, de repente você está em campanha até em algum lugar espiritual, mas de repente numa live simples dessa hoje, Deus escolheu, reservou para mudar a sua vida e virar o cativeiro. Eu creio. Alguém mais comigo? Eu creio. Então você vai fazer o seguinte, você vai fechar o seu olho aí onde você está.
por alguns poucos segundos. Mas eu preciso mesmo que você faça isso. Muitas vezes é difícil a gente deixar o controle na mão de Deus. Confiar é se sentir vulnerável. É viver perigosamente. Dar o controle? Não, eu quero ficar com meu olho aberto. Mas se você não é capaz de obedecer uma coisa simples, que é fechar os olhos, imagine quando Deus te pedir alguma coisa complexa. Um segundinho, fecha o seu olho aí. Enquanto você fecha, eu vou aumentar o som aqui. Agora eu quero que você seja orientado só pelo som da minha voz. O som da minha voz com os olhos fechados, e já eu vou estar falando para você abrir os seus olhos. Ok? Então, com os olhos fechados, eu quero que você pense no momento de dor e de injustiça. Um momento que você não merecia, porque você talvez até merecesse algum tempo atrás, mas agora você já entregou nas mãos de Deus e você quer viver uma nova vida, mas parece que não deixam. Querem sempre estar estimulando o pior de você e você querendo melhorar. Será que você não tem uma oportunidade? Eu quero que você pense nesse momento aí agora, porque Deus vai te libertar dele de uma vez por todas. Pensa aí. Pensa aí nesse momento. Quantas vezes você tentou e desistiu, não porque você é fraco ou fraca, você é valente, mas você desistiu. Você é perito em começar e não terminar algo. Por quê? Porque a todo tempo, quando você está animado em continuar, animado em crescer, animado em fazer algum projeto, alguém vem e corta você, alguém vem e te podar. Alguém vem e lança alguma coisa sobre a sua face. Como é difícil. Pensou? Agora você vai abrir lentamente os seus olhos e olhar bem para mim. Olhar bem para mim. De repente, alguns até com lágrima nos olhos nesse momento. Mas é um momento em que Deus te cura. É um momento em que Deus visita a sua alma. Porque a palavra da verdade, ela liberta. E se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livre. Livre como? Através da palavra, Bruna. E a palavra de Deus diz o que? Lá em Hebreus ela diz que ela penetra na divisão da alma e do espírito. O que é isso? É sentimento, é profundeza, é lá onde ninguém consegue entrar. Entre a alma, que é o quê? Que é a sede dos sentimentos, é o seu psique, é onde você sente alegrias e tristezas, desejos, é onde você sente tudo que está neste mundo. Ela penetra entre a alma e o espírito que é a verdade divina, é o seu eu que não morre. Quando essa carne aqui desfaleceu, o seu espírito volta ao Criador. Então ela entra entre o natural e o sobrenatural, e ela é apta para discernir as intenções do coração. E é por isso que hoje Deus quebra a sentença de maldição na sua vida. É por isso que palavras que foram, deixa eu até tirar o óculos, palavras que foram proferidas contra você, de repente até uma hora atrás, até mesmo por ente querido, por algum familiar, como foi no caso de Jefté aqui segundo a Bíblia. Alguém abriu a boca para proferir, ela não vai conseguir. Ah, mas é mais uma vez, é só fogo de palha. Ah, mas ela é amaldiçoada. Toda palavra de maldição contra a sua vida eu repreendo em nome de Jesus. Toda praga, toda doença, toda enfermidade, toda obra de bruxaria contra você há de ser frustrada, não prosperará, porque contra Israel não há encantamento. Contra você que é Israel de Deus,
sendo noiva de Jesus, mas serve pra gente também. Contra a sua vida não há encantamento, porque contra os seus pecados há uma coisa muito poderosa e muito mais preciosa do que o pecado. Tem o sangue de Jesus que te purifica de todo pecado, e também tem o nome dele. É sobre o nome dele que os espíritos se submetem e que te liberta nessa noite. Você não permitirá que mais ninguém te assole por qualquer tipo de assunto. Deus entra hoje em juízo na sua vida. Em juízo, Elizabeth. A palavra de Deus hoje, nesta noite, é juízo. Existe um dia que é o dia do basta. Existe um dia que é o dia do chega. Existe um dia que é um dia em que as coisas são colocadas na mesa e que Deus diz: é hoje que é decidido. E é esta noite, que fique gravado, é nesta noite de maio, que Deus muda a sentença na sua vida. Estamos no início da semana, é segunda-feira. Não é por acaso também. Você vai depois falar comigo aqui debaixo dessa live que vai ficar ali no meu IGTV. Você vai procurar ali e você vai deixar o seu testemunho de que essa semana, coisas que eram para ter acontecido, Tatiana, bem-vinda, coisas que já eram para ter acontecido há muito tempo, mas não aconteciam porque estavam, olha, atravancadas no mundo espiritual, ligadas, presas com ligaduras. Não conseguiam se romper. Você quase chega lá, Raquel. Toda hora quase para você. Não, dessa vez vai, dessa vez eu vou conseguir, dessa vez é a minha vez. E é sempre quase, é tanto quase na sua vida que você não aguenta mais. Chega de fugir. Jefité fugiu e ele começou a se juntar com homens miseráveis. Lá de Tobi. E ele começou a liderar ali aqueles homens e fazer coisas vãs. Por quê? Porque ele estava magoado. Uma coisa eu quero que você, como agora profissional na área de psicanálise, eu quero ensinar algo para você. Posso? Você recebe? Levanta assim a mãozinha ou me dá um joia de que você recebe. Aprende aí, que aqui é a missionária e a psicanalista falando, tá? E em todo o tempo Deus tratando você. As pessoas, elas às vezes são mais, sim, cruéis. Embora a gente saiba que não são elas, existe um ser por trás dela, mas como o nosso embate é visual, né? Físico, a gente se abate. E não é feio isso não, porque tristeza dá na gente, a gente é gente, a gente não é um objeto, a gente sente, a gente é de carne e osso. Então não se martirize, não se cobre tanto porque você está sentindo. Você é de carne e osso, você é feito também de emoções. Mas eu quero só te ensinar um negócio aqui. As pessoas, elas podem ser injustas com você e jogar de repente um passado obscuro na sua face. Mas depende de você o que você vai fazer com essa informação. Você não é o que eles dizem. E você não vai terminar da maneira que eles pensam que você vai terminar. Você é tudo aquilo que você quiser ser. E você vai ter tudo aquilo que você quiser ter. E Deus é Deus o suficiente na sua vida para te ajudar a triunfar por cada percurso que você precisar percorrer até chegar lá no seu pódio, até chegar lá no seu local desejado, até chegar lá aonde Ele preparou para exaltar a sua vida. Mesmo, e o que eu vou falar aqui para você é muito sério, e algumas pessoas que são aí religiosas, ainda bem que eu não estou pregando para religioso, já falei desde o início da conversa, vão poder estar me recriminando, mas mesmo, e eu repito, mesmo, e eu falo mais uma vez, mesmo que os seus caminhos em um dado momento tenha sido tortuoso, Deus vai fazer com que boas coisas aconteçam na sua vida.
Deus vai segurar na sua mão e te levar aonde Ele quer te levar, porque vai acontecer na sua vida aquilo que Ele planejou para você. E eu te digo mais, nenhum dos planos dele podem ser frustrados. Por que você seria? Então, entre a ofensa de uma pessoa na sua vida e você comprar esse lixo que eles falam, que eles lançam sobre você, há uma diferença. Eu posso dizer que você é feio, que você é burro, que de repente tem muita gente que sofre isso. O Espírito está falando comigo aqui agora e eu vou repetir exatamente o que eu ouvi de Deus. Nem parece que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, mas tem alguém aí nesta live que Deus manda eu falar agora, que você está sofrendo injustiça familiar, você ouve a todo tempo e Deus não me deixa enganar, está presente aqui nessa live, uma pessoa que ouve do seu familiar, do seu ente querido, de repente do seu esposo, que você é burra, que você não serve para nada, que você é feia, começa a sofrer aí maus tratos e agressões verbais, porque a agressão ela não é só física não, existem determinadas palavras que elas ferem tanto que elas são capazes de matar e que às vezes é muito melhor você levar um capa do que ouvir determinadas coisas que entram na sua alma capaz de ferir com ferida grave e mortal. Mas você não é burra, você é dotada de faculdade mental, você é a imagem e semelhança de Deus. E a Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 1, que Deus te criou a imagem e semelhança dele e disse que em você há poder de dominar. E você vai aprender a começar a dominar a si mesma e começar a fazer com que essas pérolas vão serem geradas através desse sofrimento e você, através dessas pérolas, vai resplandecer os seus valores por onde você pisar. Você é capaz, altamente capaz. Não permita que pessoas falem coisas que são contrárias à sua natureza. A sua natureza é prosperar, crescer, dominar, expandir. Você nasceu para isso, você é capaz de fazer o que você quiser fazer. O computador de última ponta, que de repente quando você olha, você vê que ele é caro, você vê que ele é magnífico, que ele pode criar holograma, você pergunta o que quiser, o computador tem inteligência artificial, você é muito mais potente que uma máquina, nenhum computador gerado por mão humana tem a capacidade que o teu cérebro tem. Você não é o que ele fala, você não é o que eles dizem, você é o que Deus disse que você é. E Deus, já vou partir pro fim aqui, ó. Tá comigo, faz o coraçãozinho subir. Se você acha que essa mensagem tá valendo a pena, aproveita o aviãozinho aqui, ó, cadê? Aqui, ó, e envia. Deixa eu botar aqui, ó. Cadê? Aqui o aviãozinho. Envia para alguém lá no seu direct. Porque eu vou terminar agora dizendo que Deus criará situações para te exaltar. E aqueles que falaram de você, aqueles que zombaram de você, aqueles que podiam abrir portas, mas fizeram questão de fechar, fizeram questão de deixar você de fora da festa. Eles se satisfazem vendo o seu choro. Parece que é alimento para a alma deles ver a sua dor. Não dá para entender que mente é essa. Mas tem gente que é assim. Eles hão de ver o que Deus vai fazer na sua vida. O que Deus vai fazer na sua vida é notório. Deus ele vai pegar a sua dor. Deus ele vai pegar a sua injustiça e vai fazer o nome dele ser glorificado através da sua vida. E diz aqui que aconteceu depois de um tempo, porque às vezes a gente precisa de um tempo. Você precisou de um tempo até a noite de hoje, porque o tempo foi chegar. Que os filhos de Amon fizeram guerra contra Israel.
às vezes Deus é aquele que faz guerra, tá? E é bom estar do lado que ele tá. E os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E os anciãos de Gileade saíram... Vou botar óculos para ajudar. Os anciãos de Gileade saíram a procurar Jefité na terra de Tobi. Aí a Bíblia está dizendo o que aqui? A Bíblia está dizendo que eles tiveram um problema lá, sabe? Os demais gileaditas tiveram um problema porque os inimigos viraram os canhões para ele. O tempo mau chegou na porta deles. E quem eram esses inimigos? Amon, os amonitas. Quem eram os amonitas? Amonitas eram o terror, meu irmão. Ficavam ali naquela terra à beira do Jordão, que hoje é a nossa atual Jordânia, né? E só para lembrar vocês de quão maus são esses povos, os amonitas, eles são aqueles que, quando entravam em guerra, nunca perdiam uma batalha. E quando eles pegavam os seus oponentes, eles lhe furavam os olhos e eles rasgavam o ventre. Eles eram aqueles que tocavam o terror. Eles eram aqueles que faziam barbárie para ganhar fama. Então eles vinham e rasgavam o ventre dos seus oponentes e lhes furavam os olhos para as pessoas que passassem ali, os outros povos, vissem que eles eram terríveis e tivessem fama. Esse povo se virou contra Israel. Aí sabe o que aconteceu? Jefté não estava mais lá. Mas aí se lembraram de Jefté, porque lembra que nós lemos aqui no início do texto que esse que chamavam de filha de prostituta, esse mesmo homem que eles ficavam jogando o seu passado, um estigma na sua face, é você que ninguém acredita, que vivem falando dos seus defeitos, tentando colocar de frente. Lembraram que ele tinha qualidade, porque diz aqui que ele era valente e valoroso, possuía valores. E agora eles precisavam de alguém que tivesse coragem e que possuía valores. Significa que lá não tinham tantos valorosos e valentes assim. Pois é, Deus criará uma situação para que aqueles que uma situação para aqueles que te oprimem, te xingam, te espraguejam, precisem de você. Não é evangelho de vingança, não. Que eu nem acredito nisso, nem gosto. Mas o Deus que é tardio em irar-se é um Deus que ira. Se ele é tardio, significa que uma hora ele ira. A Bíblia diz que dele é a justiça. Ruim é quando nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Porém, Deus, como Pai, move o céu e a terra para defender um filho seu. Por isso é melhor pensar 2 vezes aquele que quiser se meter com você. É melhor pensar 2 vezes quando quiser jogar coisas na sua face e dizer que você não é ninguém. E dizer que você é um isso e um é aquilo, porque você tem pai. Diz aqui que ele era filho de Gileade. E eu quero dizer para você que, embora você esteja todo ferido aí, há um bálsamo em Gileade. Há unção em Gileade para curar. E essa unção e esse bálsamo visita você aí agora na sua casa, trazendo alegria e gozo para você. E eu sei, eu sinto no profundo da minha alma que Deus está mudando e virando cativeiros no dia chamado hoje. E eu sei que você vai falar comigo, vai deixar ali no comentário que essa semana, de repente você vai escrever na quinta, de repente você vai escrever na sexta ou no sábado.
Uma coisa surpreendente da parte de Deus, positiva, boa, acontecerá na sua vida, porque hoje Deus Ele destrava todo o ferrolho. Hoje Ele quebra toda a corrente. Hoje Ele rasga sentenças. Hoje Ele desfaz a obra do inimigo. Deus hoje Ele vai fazer assim, ó, na sua vida, ó, o papel acusador que o inimigo tem contra você, que até hoje te feriu, escrevendo, trazendo na sua face. Ele faz isso aqui, ó, ele rasga hoje diante dos seus olhos. E o que ele destrói, ninguém constrói. A porta que ele fecha, ninguém abre. E a porta que ele abre, ninguém fecha. Se Deus quiser te abençoar, o que tem alguém a ver com isso? É melhor ficar do seu lado, virar seu amiguinho para poder colher com você, sentar na sua mesa e se alimentar. E sabe o que vai acontecer quando seus inimigos te procurarem? Quando seus inimigos vierem pedir arrego para você? Quando seus inimigos vierem, pelo amor de Deus, me desculpe, sabe o que você vai fazer? Você vai puxar uma cadeira. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai puxar uma cadeira na mesa que o Senhor preparará, que o Senhor já preparou para você, e você vai falar: senta e coma na minha mesa comigo. Você não vai ficar lá de vingativo, de nada não, porque a tua honra está na vitória que Deus vai te dar. E o teu inimigo vai comer com você, festejar com você da provisão que Deus trará na sua vida. E eu profetizo que essa provisão vai ser tão grande que é no nível de transbordo. O que é transbordo? É quando aquilo que Deus me dá, Ele supre a minha necessidade, mas de forma que sobeja, vaza, extravasa para fora. Assim como aqueles peixes no barco de Pedro, que tinham o seu amigo Tiago e João lá na beira do lago de Genezaré, olhando, porque Deus entrou no barco de Pedro. Mas quando Deus abençoou Pedro, a Bíblia diz que eram tantos peixes, mas tantos peixes, que o seu barco quase foi a pique. E ele teve que fazer o quê? Vem me ajudar a desfrutar, porque Deus tem me prosperado. E uma vida que é sinalizada pela prosperidade de Deus, ela tem como prisma, Luciene, Cristine, ela tem como prisma um coração que não guarda mágoa. Deus está libertando você agora de mágoa. O que fez Jefité fugir, e depois ele falou que ele começou a andar errante, ele fugiu e ele guardou mágoa. Por isso ele começou a fazer um monte de coisas que não era da natureza dele, porque ele tinha valores, mas ele começou a achar que os valores dele não valiam de nada, porque as pessoas diziam que o valor dele não valia de nada. Então ele começou a viver de acordo com a palavra das pessoas contrárias contra ele. Então ele começou a viver loucamente, mas depois ele viu que ele tinha valores, porque ele foi procurado por aquelas pessoas. Aí ele falou: não, mas vocês estão me procurando? Mas não era eu quem não prestava? Não é? Mostrando que tinha rancor e mágoa. Deus, ele vai te curar e está te visitando de uma forma tão poderosa que quem te procurar, ele vai te procurar com medo, porque sabe que te afetou. Mas Deus, quando ele te abençoa, ele não te abençoa para humilhar ninguém. Ele vai te dar uma unção, uma capacitação, uma virtude tão grande. Ai, eu sinto Deus. Oh, glória, eu sinto Deus aqui. Ele vai te capacitar, te encher. Ele vai te fazer ficar tão cheio do Espírito dele que não sobra espaço para sentimentos pequenos. Tu não vai ter depressão, tu não vai ter ansiedade, tu não vai ter rancor, tu não vai ter mágoa. Você vai ser tão abençoado que você vai abençoar aqueles que não valem a pena. Sabe o que acontece quando isso acontece? Você fica à semelhança de Cristo, que agraceia aquele que não merece dádiva. Isso significa graça, dom, presente e merecido. De repente você vai abençoar pessoas que não merecem, mas você vai dar o que você tem. Cada um dá o que tem. Se ela de repente te deu as costas como resposta, elas deram o que ela tinha. Mas você é diferente.
você vai dar o que você tem. E eu vou te dizer, de repente para eles é bem pior, porque eles vão se sentir bem pequenos. Bem pequenos. E vão se arrepender. Mas aí vai acontecer uma coisa boa. Eles vão se converter. A sua vida, a sua dor mudará a vida de alguém, porque você se transformará em um testemunho para a glória de Deus. Você gerará pérolas, brotarão, surgirão, nascerão através da sua vida. Eu espero que essa palavra de hoje ela germine em seu coração algo muito poderoso, Raquel. Bruna, Felipe, Silvana, José, Ronaldo, Noêmia, Cristine, Luciene, Tatiana, Lúcia Melo, todo mundo aqui para mim. Maria Aparecida, Milton, o professor Cristiane, Solange, todos vocês. Escuta bem. Nós não podemos olhar as coisas como se elas fossem só físicas. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Quem ama a Deus? Se você ama a Deus, escreve uma frase aí. Escreva uma frase, eu vou escrever a minha. Escreva uma frase que louva o nome dele. Diz alguma coisa apaixonante para ele. Diga que ele é a sua vida, que tu não abre mão da presença dele. Escreva um glória a Deus, um aleluia, alguma coisa. Vai estar sendo anotado lá naquela página que tem o seu nome no livro da vida. Essa live está sendo anotada lá. E essa sua expressão de louvor está sendo anotada por um anjo. Um está levando o seu louvor agora e o outro está trazendo a sua vitória. É assim que acontece. Por isso que Jacó viu o anjo subindo e descendo, porque eles vão levando a bênção, a glória. Glória sobe, glória desce, glória sobe, glória desce. Escreva aí, Jesus Cristo, eu te amo, tu és a minha vida, glória a Deus. Coloca coraçãozinho. Jesus vai entender que é para ele. Jesus vai entender que você pegou essa palavra. Jesus vai entender que a sua história muda hoje e que você é uma bênção e que a partir de hoje pérolas vão valorizar o seu caminho e que pessoas vão se alimentar da sua história. Pessoas vão citar o seu nome. Como que eu posso saber se a minha vitória é grande ou pequena? Como eu posso saber se eu vou ter vitória em Deus? Você está passando luta. O tamanho da... Meu Deus, mas ninguém está passando uma luta maior do que eu, pastora Soraya. O tamanho da tua luta é o tamanho da tua vitória. Se a tua luta é grande, dá glória. Reclama não. Não reclama. Dá glória. Clamar. Clame coisa boa. Clame, proclame a sua vitória. Dê nome, dê dia, dê hora, dê tamanho, dê como que você reclama, porque reclamar é clamar duas vezes coisa negativa. Mas você vai dizer, Abba, Pai, olha, eu estou vendo pessoas adorarem a Deus. Deus é minha luz. Abba, Pai, amado de mim. Obrigado por me amar. Jesus, meu paizinho. Deus é a razão do meu viver. Isso, gente. Gratidão por tudo. Te amo, Deus. Gente, Deus está colhendo isso. Isso é lindo demais. Isso, dê glória a Deus. Faz coração subir. Nesse momento, é o momento que Deus reservou para te dar a sua vitória. E nós temos um trato. Esta semana, até domingo, sábado, 0 hora, é essa semana. Surpresas boas de Deus vão acontecer na minha e na sua vida. Nós vamos vir aqui, nesse comentário desse vídeo, dizer, aconteceu comigo. Ninguém pode entender, mas a gente vai entender o que essa frase quer dizer, porque significa que uma grande vitória aconteceu. Amém? A gente vai dizer assim, opa, aconteceu comigo. E nós vamos saber que a sua vitória chegou. Ele é dono do tempo. Início e fim para ele é a mesma coisa.
Receba a sua vitória. Deus abençoe aí esse seu restinho de noite. Vá confiante, sempre com a alma animada. Animosidade é aquilo que te dirige, porque você nasceu para vencer. Você é vencedora, você é vencedor. Deus está na frente, você deu certo. Deus não faz nada pela metade, Deus não faz nada errado. Não seria com você que Ele iria errar. Você é obra-prima da criação de Deus. Deus conta com você. Deus vai fazer o nome dele ser glorificado na sua vida. Mulheres vão te seguir, mulherada. Homens vão te ter como modelo, amarada. Você é um testemunho vivo de Deus nesta terra. Amém? Irmão Ronaldo tá dando aqui uma mensagem para mim. Doutora Soraya é a menina dos olhos de Deus, propriedade exclusiva do Deus que fez o céu e a terra. Ô glória, eu sou propriedade de Deus, eu sou a menina dos olhos de Deus, vocês são a menina dos olhos de Deus, e como a menina dos nossos olhos a gente cuida, não é verdade? Se vem algum vento contrário a gente fecha, se vem areia a gente fecha, porque a gente cuida, porque é a menina dos nossos olhos. E é assim, com essa preciosidade que Deus cuida de você. Só porque eu prometi, antes de eu fechar. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer entrar aqui para um minutinho? Um minutinho. Se quiser, eu vou abrir aqui para você falar um minutinho. Se de repente Deus já fez alguma coisa aí na sua vida, de repente um telefone tocou, de repente destravou algo na sua mente, no seu coração, você estava travado, mas agora você está assim completamente aberto para a vida. De repente algo já aconteceu. Você quer falar aqui alguma coisa, pontuar? Você me manda um convite agora, ou cale-se até a próxima live. Porque eu vou fechar em exato 30 segundos, só esperando se alguém quer falar, porque eu disse no início da live que eu iria abrir para alguém falar. Se você não tiver vergonha e quiser falar alguma coisa, eu vou abrir para você por alguns minutinhos e você vai participar ao vivo dessa live aqui comigo. Se você quiser, fala assim, que eu abro para você aqui. Se não, eu já vou me despedindo de você. Bom ter você aqui, viu, Sérgio? Deus é fiel, sim, tá? Ele é sempre fiel. Então, meus amigos, que Deus te abençoe. Eu vou fechar e vou salvar esta live aqui. Ela vai estar salva no IGTV. E ao fechar, a gente vai começar a compartilhar para todos os nossos amigos lá no privado, porque eu tenho certeza que Deus abençoará mais vidas, ok? Um grande abraço. Eu amo vocês. Amo vocês de todo o coração. Ah, mas você nem me conhece pessoalmente, não importa, o nosso espírito, ele se conecta. A gente não é só carne, a gente transcende isso, ok? E é sempre muito bom para mim ter essa troca com vocês. Deus é o Deus de perto e é o Deus de longe. E isso que nos une é muito maior do que o que nos afasta, do que o que nos separa. Essa comunhão, esta koinonia, Noêmia, esta oportunidade de estarmos fazendo essa troca, né? E recebendo dele, que é a fonte de tudo. A ele toda honra, toda glória, todo louvor sempre, ainda mais pelo que ele já começou a fazer na minha e na sua vida. Tudo vem dele, tudo é por ele e tudo é para ele. Um beijo enorme no coração de cada um. Sintam-se abraçados, aquele abraço apertado, caloroso e demorado que a gente não pode dar agora neste momento, mas sinta-se abraçado por mim, em nome de Jesus, ok? Tchau, tchau.